O primeiro grupo de reconhecimento de Reaper interrompeu brevemente a ação para reparos e reorganização. Os cruzadores de batalha de Betty encontraram os elementos líderes do terceiro esquadrão de cruzadores de batalha, enquanto a Grande Frota e a Frota de Alto Mar se aproximavam cada vez mais. Retomemos a ação agora. O His Majesty's Ship Chester, do terceiro esquadrão de cruzadores de batalha, encontra os 4 cruzadores leves do segundo grupo de reconhecimento, que protegem o primeiro grupo de reconhecimento de Reaper rumo ao norte. Em desvantagem de 4-1, o Chester é martelado pelos navios alemães e tenta freneticamente sinalizar por ajuda, disparar de volta, manobrar e evadir, tudo ao mesmo tempo. 2 minutos depois, o almirante Hood percebe tiros vindo da última direção conhecida do Chester e altera o curso para interceptar. No Merck, alguns dos maiores cruzadores britânicos são confundidos pelos navios alemães por unidades consideravelmente mais perigosas, com Scheer sendo informado que o His Majesty's Ship Agincourt está, por algum motivo, operando com os cruzadores leves. Com os navios restantes da frota de cruzadores de batalha tendo se juntado novamente ao 5º Esquadrão de Batalha, o comando de Beatty mais uma vez detém uma vantagem numérica e uma considerável vantagem de poder de fogo. Com a luz e as posições relativas tendo mudado, eles também desfrutam de condições visuais muito melhores com seus alvos destacados e eles mesmos obscurecidos. Assim, eles se envolvem novamente para o grupo de reconhecimento. Reaper percebe que com vários navios danificados e o fogo pesado e preciso da maioria do 5º Esquadrão de Batalha se concentrando, ele tem pouca chance de realizar muito mais e volta em direção à frota de alto mar. Quase simultaneamente, o His Majesty's Ship Lion é avistado a partir do His Majesty's Ship Iron Duke. Jellicoe e Beatty agora estão ao alcance visual e o almirante da Grande Frota continua a exigir relatórios de Beatty sobre a localização da frota alemã. Eles devem estar perto, pois Beatty está atirando em algo e Jellicoe pode ver Beatty. O prazo para implantar a Grande Frota está se esgotando. Beatty não responde, mesmo quando os cruzadores e navios de guerra das próprias forças de Jellicoe, dispostos em seu flanco estibordo, que está um pouco à frente de seu próprio navio no centro, começam a transmitir seus próprios relatórios de navios alemães avistados, embora esses relatórios sejam esporádicos e um tanto contraditórios. O pagador do His Majesty's Ship New Zealand sobe ao convés para tomar ar fresco, alheio à retomada da ação. Ele se estica, respira fundo e de repente tem suas calças arrancadas pelo disparo da Torre P atravessando o convés. Envergonhado, ele bate em retirada rapidamente. O terceiro esquadrão de cruzadores de batalha surge da escuridão e a situação agora se inverte para o segundo grupo de escoteiros. Em escapa, o Invincible rapidamente incapacitou o cruzador leve Seiner Majestat Schiff Wiesbaden em 3 minutos com seus canhões, forçando a retirada do restante do segundo grupo de escoteiros e salvando o Chester. Wiesbaden, em grande parte incapacitado, no entanto se recusa a afundar por enquanto e se tornará algo como uma pinhata de aço para os navios de guerra britânicos que passam nas próximas horas, enquanto lança alguns torpedos em retaliação. O segundo grupo de escoteiros acredita que o terceiro esquadrão de cruzadores de batalha lidera a Grande Frota, então retorna ao primeiro grupo de escoteiros e à frota de alto mar, levando-os aos poderosos canhões alemães. Os destroyers do terceiro esquadrão de cruzadores de batalha enfrentam os barcos de torpedo do primeiro e segundo grupo de escoteiros em meio a névoa e fumaça. Os 3 antigos cruzadores de batalha desviam habilmente de várias ondas de torpedos alemães, demonstrando o excelente manuseio das embarcações. Durante isso, o destroyer His Majesty's Ship Shark é incapacitado de maneira muito semelhante a Wiesbaden, e como o navio alemão manterá fogo esporádico contra alvos alemães aleatórios até que eventualmente afunde, Beatty finalmente responde aos sinais repetidos de seu oficial superior, embora ainda sem qualquer dado de curso ou velocidade. Jellicoe, enquanto tem ponderado a decisão mais importante de sua carreira por bastante tempo, agora tem cerca de 60 segundos para decidir o destino de um império inteiro. A pressão é imensa, duplicada sem informações adequadas de reconhecimento da frota de cruzadores de batalha, já que nesta decisão pode estar o destino da guerra e da própria Grã-Bretanha.
Se errar, na melhor das hipóteses, a grande frota seguiria na direção errada, deixando apenas couraçados danificados e cruzadores de batalha explodidos como resultado dos esforços da frota de cruzadores de batalha. No pior cenário, ele poderia emboscar a grande frota, da qual poucos escapariam. Suas forças estavam atualmente em formação de cruzeiro, com as várias divisões dos diferentes esquadrões de batalha organizados em 6 colunas, cada uma consistindo de 4 navios. Ele está mantendo o almirante Sturdy, o vencedor da Batalha das Malvinas, mas algo de um pensador não ortodoxo ao lado dele no coração da formação, para impedi-lo de fazer algo inesperado. Mas para lutar de forma mais eficaz e utilizar todo o poder de fogo de bordo da maior coleção de navios capitais do mundo, Jellicoe precisa transformar isso em uma linha de batalha. Ele tem várias opções à disposição. Ele poderia ordenar que a frota se posicionasse a bombordo ou a estibordo, levando-os em direções opostas, ou formar uma única linha e seguir para o sul. Ele até poderia ordenar que a frota se dividisse, seja durante a implantação ou após a implantação. De acordo com algumas táticas, ele poderia se posicionar como uma única coluna, observar o inimigo e então posicionar as colunas traseiras em outra direção para um movimento de pinça. Ele sabe que o almirante Sturdy apoia destacar parte da grande frota para formar este movimento de pinça, e por isso Sturdy está no meio da formação, onde não pode ir a lugar algum sem a autorização de Jellicoe. E há várias permutações em cada uma dessas principais opções, a depender de onde exatamente Jellicoe acredita que a frota de Hyzes esteja. Como pode ver, calcular os resultados de todas essas opções não seria possível em 1 minuto ou algo do tipo. Mas em 1815, Jellicoe já havia tomado sua decisão e estava emitindo suas ordens. A grande frota se posicionaria a leste usando uma pequena variação dos padrões de posicionamento padrão. A divisão mais à esquerda, liderada pelo navio de guerra His Majesty's Ship King George V, efetivamente manterá seu curso sudeste, enquanto o restante das divisões da frota virará para o porto, formando-se em uma direção levemente nordeste antes de virar no ponto onde a divisão do King George V passou e caindo atrás da referida divisão, formando algo como um arco. Isso permitiria, de acordo com as informações que ele tinha, bem como sua própria intuição tática, permitir-lhe cruzar o T de Scheer enquanto empregava todas as armas que comandava contra uma parte da frota de alto mar à vanguarda. Além disso, à medida que o sol se punha no oeste, os alemães seriam iluminados por trás e os britânicos obscurecidos na névoa e na escuridão. A mesma situação que o almirante von Spee infligiu ao almirante Cradock na Batalha de Coronel, mas agora com os lados invertidos. Se tudo corresse como planejado, esquadrões de navios alemães estariam sendo massacrados por centenas de armas pesadas com pouca chance de resposta. Diante disso, Scheer poderia fugir ou ele poderia morrer. As bandeiras de sinalização foram hasteadas e os sinais de reconhecimento se espalharam pela frota. Então as bandeiras se agitaram para baixo, o sinal para executar. Iron Duke soltou 2 toques curtos na sirene e quase em uníssono, os 6 navios de guerra à frente viraram para o porto soando suas buzinas, com as armas simultaneamente apontando para estibordo enquanto os observadores no topo dos mastros e nos telêmetros se esforçavam para avistar o primeiro sinal da frota de alto mar. Atrás deles, em sequência, a grande frota começou a se posicionar. A frota de alto mar, desconhecida por ambos os lados, está a apenas 7 milhas de distância, e a linha de batalha britânica tem 6 milhas de extensão, mesmo em formação fechada. Com a virada para a esquerda, a linha começa a se acomodar em um leve arco, e a maior linha de batalha de navios de guerra de aço já montada está pronta para a ação, os nomes de muitos navios impregnados de história. Da frente da linha até o fundo estão King George V Ajax, Centurion, Erin, Orion, Monarch, Conqueror, Thunderer, Iron Duke, Royal Oak, Superb, Canada, Benbow, Bellerophon, Temeraire, V Angward, Colossus, Collingwood, Neptune, St. V Innocent, Marlborough, Revenge, Hercules, Agincourt, Barham, V Alliant, Warspite e Malaya. Mesmo enquanto a grande frota se prepara para o combate um pouco mais ao sul, as coisas não estão indo tão idealmente.
Enquanto a 5ª Esquadra de Batalha conseguiu se extrair para o norte e se anexar à popa da Grande Frota, os combates entre as duas frotas que se aproximam ainda estão em andamento em outras áreas. O primeiro grupo de reconhecimento juntou-se à frota de alto mar e agora seguem para o norte, buscando reengajar Beatty. Eles realmente não têm ideia de que a Grande Frota está no mar, muito menos praticamente em cima deles. Na verdade, neste ponto, os pensamentos de Shear eram: algumas medidas também teriam que ser tomadas para sacudir as forças de linha inglesas antes que a escuridão caísse, a fim de evitar qualquer perda para nossa frota principal de ataques noturnos de barcos torpedeiros. Enquanto Shear suspeita que a Grande Frota possa estar agora em algum lugar no mar. Ele acha que eles provavelmente vão aparecer nesta área. No dia seguinte, e está principalmente preocupado em garantir que sua frota esteja pronta para enfrentá-los nesse ponto. E, para ser justo, há algumas questões mais próximas a serem resolvidas. Os cruzadores de batalha de BT cruzam a face da frota grande para se conectar com o 3º Esquadrão de Cruzadores de Batalha, obscurecendo a visão da frota de alto mar sobre os encouraçados britânicos. Enquanto isso, a maior parte do 5º Esquadrão de Batalha segue ao norte, juntando-se à retaguarda da formação geral da Frota Grande. Enquanto isso ocorre, os vigias a bordo do Lion avistam os cruzadores blindados do 1º Esquadrão de Cruzadores cortando à frente deles. O His Majesty's Ship Warrior quase é atingido pelo Lion. Aparentemente fixado no Wiesbaden à deriva, o almirante Arbuthnot escolheu possivelmente o pior momento para liderar seu navio para o sul, à frente dos navios de guerra, numa tentativa de acabar com o único cruzador alemão incapacitado. Esta não é a única quase colisão. Os vários outros cruzadores e unidades de destroyers da Grande Frota tiveram que sair do caminho do que se espera ser uma zona muito quente nos próximos minutos. E eles estão tentando estabelecer uma ordem de batalha atrás dos navios de guerra para o sudoeste, com unidades ocasionais sob fogo de vários navios alemães, à medida que um número de unidades distantes entram no alcance de tiro umas das outras. Os navios de guerra perplexos observam enquanto seus escoltas tentam se livrar do repentino engarrafamento e entrar em alguma semelhança de ordem. A sorte do almirante Arbuthnot acaba quando o His Majesty's Ship Defense e o His Majesty's Ship Warrior entram no alcance de tiro de Wiesbaden e dos principais elementos da frota de alto mar e do primeiro grupo de reconhecimento. Uma chuva de aço de 11 e 12 polegadas e conchas cai, em momentos, as revistas do His Majesty's Ship Defense detonam em mais uma colossal bola de fogo, visível tanto para as frotas grandes quanto para as de alto mar. Ela desaparece sob as ondas com todos a bordo, talvez a vítima mais flagrante do dia. O His Majesty's Ship Warrior então sofre o mesmo tratamento e é atingido gravemente, mas no último momento possível o alívio chega na forma mais improvável. Desprezando o spray, estilhaços e conchas, o His Majesty's Ship Warspite surge do pôr do sol com seus motores de direção superaquecidos e seu leme preso em uma virada de 10 graus para estibordo. Parar seria suicídio, e então o Warspite, em vez disso, avança a toda velocidade inadvertidamente fazendo uma série de círculos perto e ao redor do guerreiro aleijado. Apresentado como um alvo mais valioso, os alemães desviam a maior parte de seu fogo para o Warspite, que recebe mais de uma dúzia de acertos diretos, mas permanece um alvo difícil em relação à quantidade de poder de fogo direcionado a ele. Eventualmente, o Warspite recupera o controle de sua direção e a tripulação um tanto perplexa do Warrior observa seu salvador inesperado lutar para o norte, mas a essa altura os alemães têm outros problemas para lidar além de um único cruzador blindado danificado. Warspite gradualmente se reorganiza em alguma semelhança de ordem e se afasta a uma velocidade reduzida, eventualmente sendo ordenado a voltar ao porto para reparos. No entanto, os alemães acreditam que todos os 3 cruzadores blindados e o Warspite foram afundados neste ponto, com o relato pós-guerra de Scheer mencionando várias vezes o suposto afundamento deste último, e em alguns momentos parecendo quase pessoalmente insultado pela audácia do Warspite em não afundar nas ondas. Enquanto isso ocorria na popa da formação alemã, o primeiro grupo de reconhecimento entrou no alcance do 3º Esquadrão de Cruzadores de Batalha, além de retomar contato com Beatty e o restante da frota de cruzadores de batalha. A visibilidade está inicialmente a favor da Marinha Real, um microcosmo do que Jellicoe está planejando.
Apesar do terceiro esquadrão de cruzadores de batalha possuir navios mais antigos e vulneráveis aos navios capitais alemães, seu recente treinamento em escapa compensa, pois, se não podem ser vistos, não podem ser atingidos. O His Majesty's Ship Indomitable rapidamente marca 4 acertos, 3 no Derflinger e 1 no Seydlitz. No entanto, é a L'Un en Fortizel que realmente leva a pior, pois ela é alvo de fogo do Lion, Inflexible e Invincible. 10 acertos atingem o navio almirante alemão e é, de fato, o Invincible, o cruzador de batalha mais antigo presente e, de fato, o primeiro de seu tipo, que sela o destino final do cruzador de batalha mais novo presente quando coloca 2 das 8 conchas que entrega ao Elan 1-4 Tizou em cerca de tantos minutos logo abaixo da linha d'água à frente, causando inundações progressivas catastróficas que incluem uma violação do grande plano de torpedo que controla os tubos de proa submersos do navio. É um golpe mortal, mas essa morte levará um tempo para chegar. No entanto, o destino do Invincible chega um pouco mais rápido. Uma rajada de vento dissipa brevemente a fumaça e a escuridão, expondo-a à vista dos navios de Hipper, e tanto L'Un en Fortizel quanto Derflinger começam a atirar. 3 salvas de cada um soam e em 1 minuto e meio tudo acaba. Um projétil se choca contra a torre de meio do navio mais próxima, e momentos depois, um flash muito familiar de detonação de revista ilumina a noite enquanto 1.026 oficiais e homens perdem suas vidas em momentos. Quase todos os poucos sobreviventes eram alguns homens no topo do mastro principal, totalmente destruído, fora do navio, com eles ainda em seus postos. Surpreendentemente, um dos outros é da Torre Key, a que foi atingida. O His Majesty's Ship Princess Royal leva alguns tiros do Seiner Majestat Schiff Mark Graf, mas a ação é interrompida pouco depois. L'Un 4 Tizol tem muitos sistemas offline e está enchendo de água rapidamente. Portanto, o almirante Hipper é forçado a pegar o Seiner Majestat Schiff G-39, um barco de torpedo, e sair à procura de um cruzador de batalha em funcionamento para liderar, pois, entre outras coisas, os sistemas de rádio a bordo do Lützow foram uma das muitas baixas. O motivo para a interrupção da ação renovada do cruzador de batalha foi rapidamente óbvio para todos os lados, pois mesmo quando o confronto parecia que os encouraçados alemães estavam entrando em jogo contra os cruzadores de batalha britânicos, para citar o almirante Scheer, agora era óbvio que estávamos confrontados por uma grande parte da frota inglesa. Todo o arco se estendendo de norte a leste era um mar de fogo. O flash das massas do canhão foi visto distintamente através da névoa e fumaça no horizonte, embora os próprios navios não fossem distinguíveis. A mistura de pouca luz, névoa e fumaça flutuante, tanto de chaminés quanto de armas, havia trabalhado para obscurecer completamente a linha de batalha da grande frota dos alemães, até o momento em que dezenas de flashes, seguidos por fontes de água e fogo, começaram a irromper na penumbra. A frota de alto mar é pega completamente de surpresa, confrontada com um oponente que eles estavam, até aquele momento, convencidos de que ainda estava no porto ou pelo menos acabara de sair dele. O cruzador His Majesty's Ship Galatia ainda está tentando se posicionar na formação, passando pelo His Majesty's Ship Agincourt. Quando o encouraçado dispara todos os seus 14 canhões, a tripulação de comando do cruzador fica atordoada, sentindo como se o navio inteiro tivesse sido erguido da água e jogado de volta nela. Mas o tempo para a incredulidade nos navios alemães, em particular o His Majesty's Ship Iron Duke nos navios alemães, em particular, o His Majesty's Ship Iron Duke com Jellicoe a bordo não só é o primeiro navio a avistar a frota de alto mar, mas então acerta 7 golpes em uma mão cheia de salvos no desamparado Seiner Majestat Schiff Knie. A linha de batalha da grande frota é tão longa que nem todos os navios conseguem abrir fogo. Não ajudado por Beatty tentando levar seus cruzadores de batalha para a frente da linha e atrapalhando várias esquadras, mas a concentração contra os elementos líderes das forças de Scheer ainda é avassaladora, e o nível de fogo aumenta à medida que a distância diminui e mais encouraçados britânicos conseguem mirar em seus alvos. Scheer avalia rapidamente vários fatores. E mesmo assim, com apenas um número limitado de suas, principais armas de bateria.
2. A capacidade deles de fazer isso vai se degradar rapidamente no futuro próximo conforme sofrerem mais golpes. 3. Seus navios ainda não conseguem ver muito da grande frota além dos flashes de armas e contornos nebulosos, permanecendo praticamente invisível. 4. É uma armadilha. 5. Ele não tem ideia do que mais poderia estar lá fora. Por exemplo, se a doutrina britânica fosse similar à dele, então mesmo agora, dezenas de destroyers britânicos poderiam estar se aproximando, prontos para atacar suas forças com uma enxurrada de torpedos, e ele só saberia quando tudo começasse a explodir, ainda mais do que já está. A chamada de Jellicoe foi quase perfeita, como é possível ser neste tipo de engajamento. Ele tem Shear, exatamente onde todo almirante desde o amanhecer da linha de batalha queria que seu oponente estivesse. Shear enfrenta um terrível dilema. Se ele continuar, sua força será desmontada esquadrão por esquadrão. Se ele se envolver em uma batalha de flanco, estará em desvantagem numérica. O ponto de virada se tornaria um foco de qualquer maneira e seria usado para atacar os navios que chegam e seus navios de liderança já estão sofrendo. Até mesmo uma manobra convencional de fuga resultaria na maioria dos navios sob seu comando sendo castigados e danificados antes de conseguirem sair do alcance. Contudo, os navios alemães se recuperam rapidamente da surpresa e começam a revidar o fogo da melhor forma possível. Um aspirante a bordo do His Majesty's Ship, Collingwood, escreve: Tiros caíram ao nosso redor, sendo alvejados várias vezes. Um tiro curto ricocheteou, desviando para estibordo. O projétil, uma perfurante de blindagem marrom avermelhada, era claramente visível. Quando vi o projétil voando em nossa direção, comentei com o guarda-marinha, Stoneham, esse projétil vai atingir uma torre. Não o fez. Passou por cima da proa e caiu no mar perto do nosso bombordo. A história evitou uma grande mudança por uma questão de apenas alguns pés, pois dentro daquela torre estava o futuro rei George VI, então príncipe Albert, e mais tarde pai da rainha Elizabeth II. Por mais difícil que a situação seja, Shear não se tornou comandante da frota de alto mar escrevendo para uma competição ou ganhando-a em um pacote serial. Na verdade, ele já havia pensado sobre esse tipo de problema antes e feito preparações, então ele não precisou de muito tempo para perceber o que tinha que fazer e como fazer isso. Dentro de alguns minutos desta fase da batalha ser iniciada, ele ordenou que sua frota executasse um Gefechtskehrwindung Nachtstumperbord, ou uma volta de batalha para estibordo. Felizmente, as bandeiras eram um pouco mais curtas que as palavras alemãs. Isso envolvia cada navio fazendo simultaneamente uma curva acentuada de 180 graus, variando o ângulo do leme e a velocidade de cada navio para manter a posição com seus companheiros, já que navios de diferentes classes tinham características de desempenho diferentes ao fazer essa manobra. Isso permitiu que toda a linha revertesse o curso em minutos e mantivesse sua formação em linha. Era uma ação de alta precisão que demandava o mais elevado nível de habilidade e expertise dos comandantes e tripulações dos navios na linha de batalha da frota de alto mar. Mas a prática leva à perfeição e logo após a ordem ser dada, a frota de alto mar desapareceu de volta nas névoas e escuridão, longe dos canhões da grande frota. Jellicoe agora enfrenta seu próprio dilema. Ele poderia seguir a frota de alto mar e tentar acabar com eles, mas isso traria vários riscos. Para começar, isso igualaria a visibilidade e exporia seus navios a possíveis ondas de torpedos disparados para cobrir os rastros da frota de alto mar. Este último problema era mais preocupante. Manter a cobertura das névoas era uma grande vantagem, mas mesmo em um cenário de visibilidade igual, Jellicoe tinha mais navios e mais e maiores armas. Os torpedos eram a preocupação mais urgente. Seus navios de guerra agora estavam enviando relatórios de torpedos na água e tomando as ações evasivas necessárias e, como resultado, a grande frota seguiu para o sul na mesma direção que vinham seguindo anteriormente, mas não em uma perseguição direta, mantendo-se a oeste e também mantendo a vantagem da artilharia da luz e das névoas. O His Majesty's Ship Marlborough, na retaguarda da linha de batalha, é atingido por um torpedo, reforçando a decisão de Jellicoe.
Em retrospectiva, o torpedo provavelmente era do SMSV S-Burden danificado, mas ainda flutuando, desafiando tudo nas proximidades, mas esse impacto reduzirá gradualmente a velocidade do Marlborough. Por enquanto, ela manteve a formação enquanto a frota reduzia para a velocidade de cruzeiro, com o capitão ordenando que os canhões fossem elevados para compensar a inclinação. Para o oeste, Shear sabia que a escuridão total ainda demoraria um pouco, e ele não sabia se estava sendo perseguido, e se sim, quão de perto. Com os pré-dreadnoughts do contra-almirante Moe da esquadra o atrasando, se Jellicoe se aproximava para acabar com ele, não havia nada que pudesse fazer para escapar, exceto talvez sacrificar os retardatários e esperar que se desenvolvesse uma frenesia alimentar ao estilo de Dogger Bank. Ou possivelmente simplesmente estar em outro lugar. Assim, ele decidiu seguir para o leste. Isso porque um inimigo em perseguição passaria, no melhor dos casos, pela flanco oeste de Scheer com seus navios escondidos na escuridão, e se a perseguição estivesse desviada por alguns graus e ainda conseguissem avistar a frota de alto mar, ela poderia recuar ainda mais para o leste na noite que se aproximava e fazer uma fuga definitiva. Se a perseguição desviasse alguns graus para o oeste, eles perderiam completamente a frota de alto mar. Se esse inimigo já estivesse significativamente para o leste, Scheer também considerava melhor forçá-los a usar seus destroyers e cargas de torpedeiros antes do anoitecer, quando a frota de alto mar ainda tinha chance de avistar e desviar dessas armas. Em suas próprias palavras, na época, se o inimigo nos seguisse, reverter o curso seria uma retirada, e se algum navio de retaguarda fosse danificado, teríamos que sacrificá-lo. Ainda assim, era menos viável desengajar, deixando para o inimigo decidir quando ele nos encontraria pela manhã. Infelizmente para Scheer, Jellicoe não estava seguindo-o, mas estava, como mencionado, indo para o sul. O que significava que Scheer havia conseguido se extrair da travessia da Grande Frota uma vez, apenas para agora, sem intenção, estar conduzindo sua frota diretamente para a mesma armadilha, com os britânicos mantendo exatamente as mesmas vantagens. Só que agora os próprios navios de Scheer estavam danificados e havia uma desvantagem ainda maior de visibilidade em comparação com antes, à medida que o sol continuava a se pôr. Enfatizando o quão espalhada essa batalha se tornou, não apenas as 4 principais formações das duas frotas estavam lá, mas também havia um número de navios incapacitados. His Majesty's Ship Warrior, His Majesty's Ship Warspite, Seine Majestät Schiff Wiesbaden EO Destroyer, His Majesty's Ship Shark, entre outros. Este último agora enfrentando sua própria batalha contra 4 barcos torpedeiros alemães. Apesar das adversidades, ela resistiu heroicamente, incapacitando o Seiner Majestat Schiff 540 e 8 antes do Seiner Majestat Schiff S-54 lançar um torpedo nela minutos depois, enviando o valente Shark para o fundo. O segundo esquadrão de cruzadores leves é novamente a primeira parte da frota a notar os alemães retornando e começa uma ação evasiva enquanto sinaliza que a frota de alto mar retorna, mesmo com projéteis caindo ao seu redor, relembrando momentos de horas atrás. Scheer se encontra em uma posição familiar e indesejada. Pela segunda vez naquele dia, o horizonte se ilumina em chamas. Desta vez é o leste, e ao contrário do encontro anterior, Jellicoe teve um pouco mais de tempo para trazer sua linha para uma formação mais próxima em comparação com o arco mal implantado anteriormente, e o fogo que se aproxima rapidamente começa a contar. No espaço de alguns minutos, os 5 principais couraçados alemães foram atingidos, juntamente com uma série de outros navios que os seguiam. O objetivo principal da virada para o leste de Scheer era evitar a grande frota, não esmagar sua vanguarda danificada de frente para ela mais uma vez, e, portanto, Scheer ordena a reviravolta mais uma vez. Mas, ao contrário da instância anterior, ele tem alguns problemas graves.
Com acertos enviando fogo e destroços por todo o lugar, os elementos frontais da frota de alto mar estão começando a perder a coesão e, embora a virada preserve a maioria das divisões do meio e traseiras, vai deixar meia dúzia de couraçados sob fogo de 4 a 5 vezes o número de seus navios capitais, pois eles perdem velocidade em suas viradas, algo que vários dreadnoughts alemães são bastante ruins em fazer. A terceira esquadra na liderança, junto com o primeiro grupo de reconhecimento, já está sendo fortemente atingida e então Scheer joga sua última carta. Todos os destroyers e barcos torpedeiros, com 6 flotilhas e mais de 200 torpedos a bordo, são ordenados a avançar para um assalto de torpedo. Qualquer couraçado operacional sobrevivente deve se lançar contra os britânicos para distrair a frota de alto mar. Embora, reconhecendo a situação, alguns dos barcos torpedeiros alemães já tenham se dirigido ao ataque por iniciativa própria. Hipper ainda está preso entre navios e só pode assistir enquanto o Iron Dog, Der Flinger, lidera os 3 outros couraçados alemães operacionais em uma carga a queima-roupa contra uma desvantagem de 4,5 para 1, enquanto a frota de alto mar se desloca atrás deles, embora a manobra seja muito mais desorganizada desta vez, com alguns navios virando para a esquerda em vez de estibordo, outros virando cedo, e ainda outros se encontrando espremidos fora da linha e forçados a correr paralelamente aos seus camaradas até que tudo possa ser resolvido. Este conjunto de manobras ficará conhecido como a Cavalgada da Morte dos Couraçados Alemães. Uma audaciosa estratégia alemã que de fato os beneficia. Tantos navios britânicos estão disparando contra tão poucos alvos que descobrir a quem pertencem os projéteis de cada navio se torna notavelmente difícil, e os navios alemães estão quase perpetuamente escondidos em colunas de água, fumaça e spray, reduzindo enormemente as chances de acertar a distância correta. No entanto, a quantidade tem uma qualidade própria e 37 acertos de grande calibre rasgam 3 dos 4 cruzadores de batalha. Devido a problemas na liderança do ataque, 2 torres do Der Flinger são destruídas e, em troca, projéteis de 11 polegadas do Seydlitz atingem o His Majesty's Ship Colossus, causando danos superficiais e pesados nos demais cruzadores de batalha alemães. Até mesmo o fortemente inclinado Marlborough marca uma série de acertos. Enquanto os navios alemães manobram para fugir, os destroyers e barcos torpedeiros realizam um assalto de acompanhamento, desviando a atenção britânica. Iron Duke mais uma vez mira com incrível precisão e casualmente oblitera o Seiner Majestat Schiff S-35, que estava se posicionando para um espalhamento de torpedos na nau capitânia da Grande Frota, mas 31 torpedos conseguem entrar na água e, para preservar a frota, Jellicoe ordena que seus navios se afastem das armas que se aproximam. Novamente ele tem sucesso em evitar danos, embora um número de marinheiros de Bermuda consigam assistir os torpedos, passando por eles de perto o suficiente para distinguir detalhes de sua construção, enquanto os navios britânicos que os escoltam também conseguem abater o Seiner Majestat Schiff V-48. Com a ameaça de torpedo superada, Jellicoe manobra a frota novamente, mas o atraso custou a luz do dia restante e aumentou muito a distância. Scheer mais uma vez escapa para a noite. Apesar do alagamento progressivo, Boyer-Smith a bordo do Marlborough parecia satisfeito com a situação. Tudo parecia esplêndido. Estávamos fazendo bons 17 nós, inclinação e tudo, com a sala de caldeiras prestes a alagar completamente. No momento havia 6 pés de água nela. Estávamos mantendo nosso lugar na linha, e a grande frota ainda estava entre eles e a casa, e com um dia inteiro à nossa frente desta vez, fazer um trabalho de uma maneira ou de outra. Os elementos periféricos das 2 frotas trocam alguns salvos finais. Encouraçados alemães danificados são atacados por equivalentes britânicos em perseguição. Um único acerto no Princess Royal é compensado com mais 8 acertos nos navios alemães, mas, justo quando parece que os encouraçados alemães danificados e lentos finalmente foram encurralados, da escuridão que se aproxima surgem os pré-dreadnoughts da 2ª Esquadra da Frota de Alto Mar, que engajam os britânicos em um duelo de artilharia curto, mas feroz.
É bastante unilateral, os Dreadnoughts recuam sob fogo em minutos, mas eles fizeram seu trabalho segurando a perseguição britânica tempo suficiente para os encouraçados alemães ganharem cobertura no que agora é definitivamente a noite, já que o sol se pôs às 22 horas. Sem saber, esses navios dispararam os últimos tiros que serão trocados por navios de guerra britânicos e alemães até a Segunda Guerra Mundial. Jellicoe agora tem uma grande decisão a tomar. Ele pode avançar na escuridão da noite em formação de linha de batalha. A visibilidade era ruim durante o dia e agora está terrível, mas a partir dos últimos encontros ele tem uma ideia aproximada de onde Scheer pode estar no próximo meia-hora ou mais. Mas isso arrisca expor a grande frota a uma ação noturna onde a visibilidade limitada irá limitar sua capacidade de usar a vantagem numérica total da grande frota e também ocultará destroyers e cruzadores fazendo corridas de torpedo. Jellicoe também sabe que a frota de alto mar passou muito mais tempo se preparando para um engajamento noturno do que ele. Enquanto faz uma nota mental para mudar isso, ele resolve em vez disso direcionar a grande frota para navegar na direção de onde Scheer tem que estar indo para casa. A fim de cortar seu caminho e forçar uma nova ação ao amanhecer, onde o sol nascendo atrás de seus navios iluminará os alemães para seus artilheiros enquanto cega Scheer. O único problema é para onde ir. As abordagens à costa alemã são fortemente minadas, mas os britânicos sabem que existem 4 rotas seguras. A que ambos os lados descartam imediatamente é contornar a Dinamarca e entrar no Báltico, depois voltar pelo canal de Kiel. Era de longe a rota mais longa e, embora rompesse o contato mais limpo com os britânicos, havia uma série de navios como o Seydlitz que provavelmente não sobreviveriam à viagem, e assim Scheer já havia completamente descartado isso. As 3 rotas que envolvem ir para o sul envolvem passar pela Baía de Heligoland, pela costa da Frísia do Norte ou pelo Recife Horns. Scheer também descartou ir pela Baía de Heligoland, pois isso requer entrar nos campos minados que começam bem no mar, e com apenas a navegação estimada disponível, não há como ele garantir que aparecerá na entrada. Os alemães já haviam perdido navios suficientes para suas próprias minas, sem levar toda a frota de alto mar para elas. A próxima escolha foi seguir para a costa da Frísia e depois voltar atrás de um campo minado para o estuário de Jade. Este curso divergia um pouco da rota britânica, mas ainda estava relativamente próximo. A última opção, a mais curta, era para o sul a sudeste até o Recife do Horn. Era a rota mais curta por pelo menos 100 milhas, mas envolveria cortar de volta o curso de onde Scheer agora sabe que a grande frota está. Com uma observação que colocou a frota de alto mar em um curso oeste-sudoeste, Jellicoe concluiu que a costa da Frísia era a opção mais provável. Correspondia à observação da frota de alto mar e ao aparente desejo de Scheer de se manter longe da grande frota. Se avisado a tempo, seguir nesta direção permitiria que ele mudasse o curso para o Recife do Chifre, esperado caso os alemães tentassem romper suas linhas, já que os esquadrões de destroyers e cruzadores estavam distribuídos ao redor da grande frota justamente para este fim. Com a grande frota desfrutando de uma vantagem em velocidade, cortesia dos Dreadnoughts do contra-almirante Merv na frota de alto mar, ele ainda poderia superar Scheer em qualquer destino, com informações oportunas. Jellicoe ordena que a frota entre em formação noturna. A linha de batalha é substituída por 4 colunas paralelas que reduzem a pegada geral da frota, facilitando a formação de um cordão de escolta e reduzindo as chances de ser encontrada por torpedeiros e destroyers alemães. Na terceira coluna, o velho e desgastado Marlborough, um navio principal, recuava aos poucos. Atingida por um torpedo mais cedo, ela acreditava manter 17 nós, mas a lista aumentava e a velocidade diminuía lentamente. Por enquanto, ela mantinha um contato vago, mas ficava cada vez mais arriscado com o passar do tempo. Os restos da frota de cruzadores de batalha estavam posicionados à frente e a estibordo, a melhor posição para interceptar os principais navios alemães caso seguissem a rota que Jellicoe suspeitava.
Estranhamente, isso significava que, em 10 minutos, sem que ninguém soubesse, a frota de cruzadores de batalha, na verdade, se tornou o elemento principal da frota de alto mar, que estava navegando quase 8 milhas diretamente atrás deles na escuridão. Esquadrões de cruzadores foram posicionados em cada ponto cardeal ao redor da grande frota, exceto no oeste, onde 2 foram colocados para apoiar a frota de cruzadores de batalha. Todos os destroyers foram enviados para seguir a frota, proteger a retaguarda da formação britânica e manter as linhas de fogo livres caso um engajamento ocorresse. A bordo dos navios, as tripulações finalmente puderam fazer uma pausa. No His Majesty's Ship Barham, o aspirante Frampton notou que nós fomos autorizados a nos revezar para sair da torre e buscar comida. Meu desânimo pode ser imaginado quando vi a sala de armas, que eu esperava encontrar como de costume. Era um completo caos, por dentro e por fora. Não havia esperança de conseguir comida lá. Lembro do prato de manteiga que havia sido soprado da despensa e grudado na parede. A sala dos oficiais estava intacta e fomos convidados a participar do banquete. Havia língua, biscoitos e uma bebida, o que nos revigorou. O pobre Boyer Smith, em Marlborough, teve que se virar com um biscoito que ele havia escondido na torre antes da ação começar, enquanto o tenente Brendan Malaya teve um pouco mais de sorte. Fiquei muito grato por um sanduíche de pão e salmão enlatado que foi servido. Nada quente pôde ser obtido, pois a galeria estava fora de ação. Os homens conseguiram dormir um pouco durante a noite, mas eu não tive tanta sorte. Como o meu puleiro não era muito confortável, e eu mal ousava dormir, pois parecia tão necessário estar absolutamente pronto. Os alemães, enquanto isso, prosseguiram em linha reta, agora mudando o curso para apenas uma fração ao sul do sudoeste, embora o Westfalen pareça ter tido alguns problemas para cumprir e vagueia de um lado para o outro nas proximidades por um tempo, até que possa se organizar. Para ultrapassar a grande frota, Scheer tinha ordenado ao Comodoro Michelson do Seiner Majestat Schiff Rostock, encarregado dos destroyers da frota de alto mar, que se preparasse para atacar as forças britânicas. Sua primeira tarefa era encontrar alguns e descobrir se eles tinham torpedos. Ao fazer isso, ele encontrou o Seiner Majestat Schiff Regensburg, cujo Comodoro estava encarregado dos destroyers do primeiro grupo de reconhecimento. Entre os dois, eles reuniram várias formações de destroyers, mas várias incursões iniciais foram avistadas na luz fraca e abandonadas quando os navios foram alvo de fogo. As caldeiras dos destroyers estavam obstruídas pelo carvão de má qualidade e a visibilidade piorava. Alguns deles se tornaram alvo de tiros dos próprios couraçados da frota de alto mar, agravando a situação. Isso tudo atrasava os destroyers, o que os faria perder a grande frota e topar com os destroyers e cruzadores britânicos na retaguarda da formação. Scheer percebeu que os pré-dreadnoughts, um tanto machucados e maltratados do segundo esquadrão de batalha, estavam liderando a frota de alto mar, não exatamente o que ele queria se fosse potencialmente encontrar Jellicoe pela terceira vez. Aqui ocorreu a primeira chance de uma ação noturna, enquanto tentava seguir a ordem de Scheer para sair da linha e se juntar na retaguarda. O Seiner Majestat Schiff Hanover avistou uma luz à frente junto com o número de grandes embarcações. Na verdade, tratava-se do His Majesty's Ship Shannon do segundo esquadrão de cruzadores. Sem a luz que deveria ter sido apagada, os pré-dreadnoughts poderiam ter entrado diretamente no segundo esquadrão de cruzadores, seu torpedo e fogo de artilharia, alertando a grande frota para mais uma chance de cruzamento em T. Mas, com a luz vista, a frota alemã recuou e gradualmente ficou para trás, em uma posição onde eles cortariam a retaguarda da grande frota, em vez de correr diretamente para ela. Em outro erro afortunado, o quarto grupo de reconhecimento, designado para o quarto de proa de estibordo da frota de alto mar, acabou no quarto de proa de bombordo, evitando assim também um curso para os elementos traseiros dos encouraçados da grande frota. Havia confusão atrás das linhas alemãs.
Shear ordenou ao primeiro grupo de reconhecimento para ficar atrás dos pré-dreadnoughts devido aos danos sofridos, mas Reaper só agora conseguiu encontrar um novo comando, o Seiner Majestat Schiff Moltke, perdendo os sinais e tentando levar seus navios de volta à liderança. O navio Lun and Quartzow ainda flutuava, mas enchia de água rapidamente. Der Flinger estava fazendo uma boa imitação de um queijo suíço subaquático e von der Tann estava limpando suas caldeiras do fuligem e cinzas acumuladas, então apenas Moltke e, acredite se quiser, o maltratado Seydlitz conseguiam alcançar as linhas de frente. Shear repetiu suas ordens ao notar que 2 dos cruzadores de batalha do primeiro grupo de escoteiros passavam, mas nesse ponto os 2 cruzadores de batalha mais navegáveis já haviam alcançado a linha de frente, e então teriam que seguir seu próprio caminho adiante. Seiner Majestat Schiff Frankfurt e Seiner Majestat Schiff Palau avistam os 16 navios da 11ª Flotilha de Destroyers, confundindo-os inicialmente com 5 cruzadores. De qualquer forma, torpedos são disparados na noite, mas, logo após dispará-los, os alemães reconhecem os destroyers pelo que eles são e decidem que trazer 16 destroyers hostis de volta para a frota de alto mar não é uma boa ideia e se abstêm de disparar armas ou usar seus holofotes. Entretanto, a 11ª Flotilha de Destroyers, desconhecendo a situação, retorna à sua estação na retaguarda dos encouraçados britânicos, fazendo com que todos os torpedos errem o alvo inadvertidamente. 10 minutos depois, uma formação de destroyers alemães avista a 4ª Flotilha de Destroyers e, mais uma vez, lança um ataque furtivo apenas com torpedos, apenas para ver novamente os britânicos fazerem uma manobra inteligente para assumir posições de escolta. E, mais uma vez, os torpedos erram o alvo. Embora Jellicoe esteja bastante convencido de que acertou sua aproximação do curso e velocidade alemães, por precaução, o navio de minas His Majesty's Ship Abdil é enviado para colocar suas minas na abordagem do Recife do Chifre. Conforme os elementos desgastados da frota de alto mar cruzam o rastro da grande frota, iniciam-se os primeiros encontros esporádicos. O navio principal da 2ª Esquadra de Cruzadores Leves, His Majesty's Ship Southampton, avista 5 navios a curta distância. Após algumas idas e vindas com sinais de desafio e identificações erradas, ambos os lados abrem fogo, com a maioria dos navios alemães do 4º Grupo de Reconhecimento mirando no His Majesty's Ship Southampton, enquanto um mira no His Majesty's Ship Dublin. O His Majesty's Ship Nottingham e o His Majesty's Ship Birmingham estão com as luzes apagadas, permanecendo invisíveis. Southampton recebe uma barragem devastadora, mas consegue disparar um torpedo que dá um golpe fatal no Seiner Majestat Schiff Frauen Lob, que leva todos, exceto 5 de sua tripulação de 330 homens, para o fundo do mar. A ação é interrompida quase tão rapidamente quanto começou. O tenente de torpedo de Southampton relata a ação. Por volta das 22 horas e 15 minutos, uma linha de 5 navios surgiu a estibordo, a apenas 1.500 metros de distância, navegando na mesma direção. Interceptamos cuidadosamente da ponte, e os oficiais na posição de controle posterior também os observaram e relataram sua presença. Os minutos seguintes foram tensos, pois os recém-chegados relutavam em revelar sua identidade, assim como nós. Enquanto isso, uma ordem cautelar foi passada para as armas e os holofotes, e eu ordenei inundar o torpedo de estibordo para disparar. Então, os 2 esquadrões quase simultaneamente se consideraram hostis e abriram fogo violento. Os 5 navios alemães acenderam 2 luzes e começaram a atirar. Ao menos 3 navios se concentraram rapidamente em Southampton, que com holofotes ligados virou um alvo perfeito. Os outros encontrando e engajando Dublin, nossa próxima popa. Nottingham e Birmingham estão no escuro. Com isso, permaneceram ocultos e conseguiram despejar fogo pesado no inimigo a curta distância. Na ponte, estávamos sob o brilho intenso dos holofotes do navio inimigo líder, impossibilitando nossa visão. Mas eu já tinha recebido uma impressão suficiente da direção geral do avanço inimigo para o fogo de torpedo, então passei a ordem para o plano de torpedo e esperei pela resposta. Quando chegou o relatório, pronto, eu atirei no grupo de holofotes hostis, que eram as únicas coisas visíveis. O Comodoro veio ao meu lado e questionou se eu havia atirado. Avisei a ele que as equipes do tubo estavam recarregando. Olhei ao redor.
Era impossível distinguir o disparo de nossas armas do barulho das conchas explodindo. Lembro-me do barulho contínuo de gritos, aparentemente causado por excessos, mas não conseguia ver nada dos resultados de nossos próprios disparos devido ao brilho dos holofotes. Não tive uma impressão clara de que o navio havia sido atingido por projéteis, apenas uma confusão tumultuada. Só descobri os reais assuntos dos estados no convés após o fim de tudo. Observei que um incêndio havia começado a bordo em algum lugar à popa, que estava escondido por outro que subiu logo à popa da ponte, quase até o mastro de proa. Nossos disparos e os do inimigo se tornaram desordenados, com breves períodos de calma, onde havia pouco mais a fazer além de observar o fogo a poucos metros das telas da ponte. Tendo visto 3 navios explodirem mais cedo, eu me perguntava quanto tempo até sermos o quarto e como seria a sensação. Quando decidimos que mais alguns minutos veriam o fim de Southampton, os holofotes do navio inimigo líder se apagaram, e ele desviou para estibordo. Ela havia sido torpedeada e afundava, mas não sabíamos disso então. A 11ª flotilha de destroyers é reavistada pelo 4º grupo de reconhecimento junto com Elbing e Rostock. Agora, a abordagem é outra. Nos encontros anteriores, os alemães observaram o sinal de desafio britânico emitido por holofote à noite. Usando isso, conseguiram se aproximar da formação da Marinha Real até cerca de 1 milha de distância, quando acenderam todos os holofotes e armas, alvejando a 11ª flotilha de destroyers. Os torpedos rapidamente atingem a água e, surpreendentemente, a ação cessa conforme ambos os lados recuam. O His Majesty's Ship Castor foi atingido várias vezes, enquanto o Seiner Majestat Schiff Hamburg sofreu alguns acertos. Elbing tem uma fuga sortuda por enquanto, pois um torpedo de corrida profunda é visto passando bem por baixo do navio. A 11ª flotilha de destruidores informa Jellicoe sobre o contato, mas classifica os inimigos como forças leves. Barcos de torpedo, que é basicamente o que Jellicoe aguardava. Jellicoe recebe um relatório da Sala 40 do Almirantado, que indica que, com base em um sinal alemão, logo após as 21 horas, a frota de alto mar está se dirigindo para o Recife de Horn. Infelizmente, Jellicoe é muito cético e ignora isso, o que é outra grande oportunidade perdida, mas do seu ponto de vista na época, há realmente uma boa razão para essa ação. Naquela manhã, ele foi informado pelo Almirantado que a frota de alto mar ainda estava no porto devido a falhas dos oficiais, que não fizeram as perguntas certas para a Sala 40. Jellicoe não sabia disso e havia recebido outro sinal meia hora antes, com uma posição completamente diferente e errada. Especificamente, sugeriu que a frota de alto mar estava ao sul da Grande Frota, o que Jellicoe tinha certeza que estava errado, já que todos os relatórios de avistamento de seus próprios navios vinham do norte e a posição relatada pelos sinais. Teria exigido que a frota de alto mar fosse uniformemente capaz de bem mais de 30 nós. Vários outros sinais haviam sido interceptados pela Sala 40 que teriam confirmado o relatório que ele acabara de receber, mas a Almirantado havia deixado imperdoavelmente um oficial júnior de plantão que tinha pouca ideia do que estava olhando e, portanto, esses outros sinais não foram encaminhados para Jellicoe. Scheer pediu reconhecimento de Zeppelin pela manhã sobre o Recife de Horn, entre outros. Se eles tivessem sido, então pelo menos o peso de relatórios semelhantes poderia ter levado Jellicoe a mudar de curso e talvez mudar a história. Não foram apenas sinais inconsistentes da Almirantado que influenciaram essa decisão. Havia também relatórios de avistamentos da Grande Frota e da Frota de Cruzadores de Batalha que pareciam ir contra isso, além de outros sinais do Almirantado que pareciam se confirmar. Por volta das 22 horas, Jellicoe recebeu um sinal interceptado com instruções de Scheer para um ataque noturno de barcos torpedeiros, coincidindo com relatórios de suas próprias forças, como a identificação da 11ª flotilha de destroyers atacando-os. Sabemos que a 11ª flotilha de destroyers estava errada, mas Jellicoe desconhecia isso. Além disso, seus próprios cruzadores haviam relatado ver navios capitais alemães indo para o sudoeste. Isso estava tecnicamente correto, porém errado na prática. Os navios que eles avistaram estavam temporariamente navegando para o sudoeste enquanto faziam uma manobra para alcançar a retaguarda da linha alemã.
mas a observação que havia avistado brevemente os navios alemães deu assim uma ideia errada de que era para lá que todos os navios de guerra alemães deveriam estar indo. De qualquer forma, depois que Jellicoe recebeu o sinal alegando que a frota de alto mar estava indo para o Horns Reef, a Sala 40 também recebeu o seguinte: uma mensagem de Scheer confirmando que ele estava em um curso de sudeste a sul. Scheer ordenou que os barcos torpedeiros se reunissem às 2 horas no Horns Reef ou retornassem para casa se não pudessem comparecer. E 3. À medida que a noite avançava, mais relatórios de Scheer sobre seu curso e posição, enviados às 2306, 2330, 2336, 0043 e 0103, cada um deles decodificado cerca de meia hora após Scheer enviá-los. Esses sinais não foram passados para a Grande Frota. Por outro lado, alguns dos poucos sinais britânicos da Grande Frota foram captados pelos alemães, permitindo que Scheer entendesse que os confrontos com os destroyers britânicos indicavam que ele estava passando por trás e não à frente da Grande Frota. Aproveitando o tópico sobre os planos de Scheer de retornar, vamos explorar mais detalhes acerca do reconhecimento de Zeppelin que ele havia requisitado. Ao contrário dos britânicos, os alemães decidiram usar Zeppelins para ajudar a Kaiserliche Marine a localizar o inimigo. Embora maiores, lentos e um alvo maior, os Zeppelins tinham vantagens sobre as aeronaves. Eles tinham maior alcance, mais tripulação para ajudar a abater, capazes de carregar mais equipamentos e autonomia de combustível. Os Zeppelins eram favorecidos pela marinha alemã em relação às aeronaves convencionais, com oficiais e capitães formados nas escolas de oficiais da Kaiserliche Marine. Os alemães implantaram 5 Zeppelins em 31 de maio, para encontrar a frota britânica, parecendo ter chegado perto disso, embora um pouco tarde demais. Durante a noite do 1º de junho, entre 3h15 e 3h45 da manhã, vários navios britânicos relataram ouvir sons de motor. Os Zeppelins estavam perto, mas à noite, e mais tarde a mesma visibilidade ruim que forçou Rutland, do lado britânico, a permanecer baixo, impediu os alemães de avistar a marinha real. Os britânicos não perceberam que Angélico assumiu que os alemães talvez tivessem avistado esta frota. Contudo, os Zeppelins falharam em ter um papel significativo na batalha ou ajudar a marinha imperial alemã. Os dirigíveis voltaram para suas bases. No 1º de junho de 1916, ao amanhecer, um dirigível 5011 foi reenviado. Desta vez, conseguiu avistar a frota britânica, dando alguns tiros como recompensa, mas escapando sem nenhum dano. Neste ponto, a batalha já havia terminado. Não avistando retardatários danificados para serem abatidos pela marinha alemã, o 5011 se retirou, não participando mais de uma batalha já encerrada. A 4ª Flotilha de Destroyers, a unidade mais a oeste na retaguarda da Grande Frota, era composta pelos líderes His Majesty's Ship Tipperary e His Majesty's Ship Broke, além de um equilíbrio de destroyers da mesma classe. His Majesty's Ship Garland, 4º na linha, relatou a aproximação de navios desconhecidos. Os desafios foram recebidos, mas a resposta a 600 metros de distância foi uma saraivada de tiros. O 4º grupo de reconhecimento, posicionado à frente dos principais encouraçados da frota de alto mar, abriu fogo novamente. Quase simultaneamente, o Seiner Majestat Schiff Westfalen e o Seiner Majestat Schiff Nassau também dispararam suas baterias secundárias. Superados em armamento, os 6 destroyers líderes dispararam torpedos e se afastaram. Este foi outro momento dourado, pois o resto da flotilha ainda estava totalmente carregado, mas, mesmo a essa quase curta distância na escuridão, muitos deles não tinham certeza se eram realmente forças inimigas ou um caso grave de fogo amigo. Então nenhum dos outros destroyers lançou torpedos e aqueles que dispararam apenas 1 ou 2 cada um para preservar suas cargas em caso de ação futura. Ainda assim, a sorte do Seiner Majestat Schiff Elbing agora realmente acabou. Ela foi atingida por um dos torpedos e girou, perdendo velocidade apenas para ser prontamente abalroada pelo Seiner Majestat Schiff Posen, que vinha em sua direção, o que selou seu destino. Em troca, o líder da flotilha Tipperary estava em chamas e incapacitado.
O His Majesty's Ship Spitfire decidiu ajudar, mas o Seiner Majestat Schiff Nassau apareceu, visando abalroar o destruidor britânico. Spitfire tomou uma ação evasiva de última hora, levando Nassau a tentar explodi-lo da água com sua bateria principal, mas a distância era tão curta que as armas de 11 polegadas não podiam se abaixar o suficiente, e elas apenas explodiram parte do mastro e da chaminé, além de fazerem uma séria reforma na superestrutura. Os dois navios então se chocaram quase de frente, Spitfire raspando o lado do navio alemão muito maior, seu próprio casco amassando, mas também rasgando o lado do Nassau. Quando os dois navios se separaram, um pedaço de 20 pés da blindagem do Nassau foi arrancado, caindo no forecastle do Spitfire. Com a potência do motor ainda disponível, o Spitfire, bastante maltrapilho, mancava em direção à casa, com seu prêmio firmemente no convés. O His Majesty's Shipbroke agora assumiu o comando do Tipperary, mas não relatou o encontro a Jellicoe, outra chance perdida. 25 minutos após o primeiro disparo, eles tinham mais navios para se preocupar, pois o Westfalen surgiu e abriu fogo a curta distância. O Broke foi destroçado rapidamente, impedido de retornar fogo devido à curta distância. Incapacitado, desviou da linha e atingiu o His Majesty's Ship Sparrowhawk, que tentava alinhar seu próprio disparo de torpedo. O capitão do Sparrowhawk viu a colisão chegando, gritou um aviso e então foi derrubado e desmaiou com o impacto, acordando alguns minutos depois e descobrindo que havia sido transferido à força para o convés do Broke. Enquanto os oficiais tentavam descobrir qual navio estava em pior estado para evacuar a tripulação, o His Majesty's Ship Contest surgiu e tirou um pedaço da popa do Sparrowhawk antes de seguir seu caminho com um pedido de desculpas envergonhado. Após um tempo, os navios se separaram. Broke, sem a proa, retornou lentamente para casa nos dias seguintes, enquanto o Sparrowhawk apenas andava em círculos. Enquanto giravam durante a noite, avistaram o SMSL abandonado e a deriva passando e afundando antes que o Sparrowhawk fosse rebocado, mas deliberadamente afundado no dia seguinte devido ao aumento das inundações com a agitação do mar. O His Majesty's Ship Acates assumiu o comando do que restava da 4ª flotilha de destroyers, mas ainda não fez nenhum relatório para Jellicoe. A próxima era a 13ª flotilha de destroyers, formada pelo cruzador leve His Majesty's Ship Champion e vários destroyers da classe 1000, exceto alguns perdidos ou danificados antes, mas incluindo o His Majesty's Ship Termagant e o His Majesty's Ship Turbulent da 10ª flotilha. O Champion avistou a 4ª flotilha de destroyers em combate e tentou se dirigir para uma visão melhor, mas esqueceu de avisar o restante dos navios em formação que estavam todos viajando sem luzes e seguindo o próximo navio na linha. Assim, apenas os 2 primeiros destroyers que seguiam perceberam o que estava acontecendo e seguiram o Champion. Mas os próximos esquadrões mais a leste viram o movimento do Champion e também se moveram. Isso abriu uma brecha para a frota de alto mar passar, e mais uma vez, tanto o combate observado quanto o reposicionamento dos navios não foram relatados a Jellicoe. Moltke e Seydlitz estavam seguindo rumo à sua casa. Seydlitz, porque estava tão danificada que, com o alagamento progressivo, começava a ficar para trás, e Moltke porque se perdeu. Ela já quase havia se chocado com o 2º esquadrão de batalha, embora o His Majesty's Ship Thunderer não tenha disparado contra ela, nem relatado a observação. Ela tentou romper 2 vezes mais, ambas quase se chocando com a grande frota. E então, após uma troca de mensagens, Scheer ordenou que Moltke avançasse rapidamente para o sul e contornasse a frente das forças britânicas, o que ela eventualmente conseguiu fazer. A última ação do dia 31 de maio foi mais uma vez caracterizada por uma falha em agir ou relatar. Seydlitz entrou no alcance do 1º esquadrão de batalha e foi visto por Marlborough, Agincourt e Revenge. Os 2 primeiros não agiram e Revenge desafiou o estranho, recebeu uma resposta errada, mas decidiu não fazer nada. 2 cruzadores leves praticamente fizeram o mesmo, e assim o encouraçado destroçado conseguiu rastejar passando em seu caminho para a segurança.
His Majesty's Ship Black Prince, um sobrevivente da carga mal aconselhada do almirante Arbuthnot mais cedo na batalha, se perdeu. Ao ver uma linha de encouraçados, ela tenta se juntar novamente, apenas para descobrir que está navegando ao lado da frota de alto mar, que abre uma enorme canhonada à queima-roupa que faz os navios sofrerem o mesmo destino que o His Majesty's Ship Defense, explodido com todas as mãos perdidas. Os navios alemães começam a passar por uma linha de destroyers, formada por flotilhas combinadas e algumas da 13ª Flotilha de Destroyers que se perderam e se juntaram à primeira unidade britânica encontrada. O Seiner Majestätsschiff Westfalen reaparece, afundando o His Majesty's Ship Turbulent, enquanto os destroyers novamente falham em reportar as observações. Graças ao dano infligido anteriormente no His Majesty's Ship Marlborough, sua parte do primeiro esquadrão de batalha havia recuado, e a 12ª Flotilha de Destroyers também havia recuado para manter uma distância de escolta. Assim, em vez de ter os navios alemães passando por eles, os 15 destroyers veem os navios passando à frente deles. Eles falham em responder adequadamente aos desafios e a flotilha, sob o comando do capitão Sterling, inicia um ataque na escuridão pré-amanhecer. A frota de alto mar responde com um pesado bombardeio que repele quase 2/3 dos atacantes, mas meia dúzia consegue entrar no alcance dos torpedos antes de recuar. Pouco depois, o Seiner Majestat Schiff Pommern é atingido. A bordo do His Majesty's Ship Obedient, um oficial registra direito no meio do navio. Na urna de palmeira apareceu uma bola de fogo vermelha e opaca. Espalhou-se para a frente e para trás e inflamou a massa em grandes línguas de fogo vermelho, unindo-se em uma nuvem negra de fumaça e faíscas. As extremidades do navio subiram como se sua estrutura estivesse quebrada antes de desaparecer na névoa. Para variar, o oficial líder tenta alertar Jellicoe, mas os esforços de Sterling são frustrados por danos em suas próprias antenas de rádio ou possivelmente por interferência alemã, e 3 relatórios falham em ser transmitidos. Esta é a última ocasião em que ainda há tempo para a grande frota contornar e bloquear a frota de alto mar, mas também é uma oportunidade perdida, embora desta vez não por falta de tentativas. Em outro lugar na escuridão, a tripulação do Lanchungquan-Schwarzow é forçada a desistir de sua luta para salvar o navio. Com o compartimento de torpedos inundado, a proa afundou tanto que as hélices na outra extremidade emergiram da água e ela praticamente perdeu toda a velocidade. Vários destroyers retiram a tripulação e ela é torpedeada para acelerar o fim. Os navios líderes da 13ª Flotilha de Destroyers reagruparam-se e rumaram ao sul. 10 minutos depois, eles avistam os últimos navios alemães, mas novamente falham em relatar e se afastam em vez de se engajar, com exceção do navio de cauda, His Majesty's Ship Moresby, que dispara um torpedo antes de seguir o resto da flotilha na escuridão oriental. Um dos últimos 4 navios na linha alemã, Seiner Majestat Schiff von der Tann, avista o torpedo e tem que fazer uma virada de emergência para estribordo para evitá-lo, e mesmo assim apenas consegue. Como você pode imaginar, tudo isso causou uma semi-constante canhonada rolante pontuada por explosões ao norte da principal grande frota durante a noite. Mas muitos o descartaram como ações entre flotilhas de destroyers opostas. Se fosse a frota alemã, os comandantes do esquadrão nas unidades traseiras informariam Jellicoe sobre a situação e pediriam ajuda. Enquanto isso, esses líderes de esquadrão presumiam que, por algum motivo, Jellicoe tinha visão de raio-x e podia ver o que eles viam, tornando sinais de rádio ou armas de sinal um risco desnecessário, já que se Jellicoe quisesse que eles atirassem, ele mesmo atiraria. Como resultado, várias partes da grande frota observaram como uma unidade alemã após a outra navegava silenciosamente a distâncias onde qualquer tiro real quase certamente resultaria na destruição do navio alemão. Estima-se que a frota alemã conseguiu afundar outro cruzador de batalha e danificar vários outros, além de embarcações menores. O tamanho colossal de alguns cruzadores blindados regulares, somado a informações incompletas sobre quais navios integravam de fato a grande frota, intensifica este problema de relatório. Pós-guerra, ao descobrir o quão perto da grande frota eles chegaram, Shear não consegue acreditar que se safou,
assim como muitos outros historiadores. Sem saber explicar como ou porquê, as unidades britânicas pelas quais ele acabara de passar diretamente ou foi observado por, nunca informaram Jellicoe sobre os acontecimentos. Por meio de mais sinais, interceptações e relatórios finalmente chegando à frota, Jellicoe agora descobre onde Scheer está, mas está muito ao nordeste agora para a grande frota interceptar a frota de alto mar, antes que ela chegue ao Recife de Horn. Com a frota alemã agora seguramente do lado leste da grande frota, Scheer tem um caminho livre para seguir para o Recife de Horn e segurança, mas agora o Seiner Majestat Schiff Ostfriesland atinge uma mina. Felizmente, após alguns minutos, ela consegue seguir em frente novamente. Uma frota marítima desgastada inicia seu trajeto rumo ao porto. Sadelets, seriamente danificado e baixo na água, encalha ao tentar atravessar a barra rasa que fica fora do porto seguro. Após alguns procedimentos de iluminação de emergência, assistência de bombeamento de rebocadores e um reboque, ela finalmente consegue passar na maré alta, mancando para seu lugar às 07h30 do dia seguinte, 2º de junho, onde ela prontamente afunda os últimos metros até o fundo do mar. Longe ao noroeste, a grande frota e o que restou da frota de cruzadores de batalha também estão a caminho de casa, precedidos pelos navios danificados desanexados no dia anterior, Marlborough, Warspite, Spitfire e outros. A Batalha de Jutland acabou. As armas silenciaram, os navios retornaram ao porto, a Batalha de Jutland terminou, mas quem venceu? Quais seriam as consequências a longo prazo e as lições aprendidas? Sintonize na próxima semana para a parte 3 e descubra. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões para avaliarmos um navio, informe abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.